E começamos a ter uma leve suspeita de se perguntar o que é que esses meninos e essas meninas estão aprendendo na escola. O que é que essas professoras estão ensinando a esses meninos do campo. Até então, o nosso contato com a escola não existia. Nós fazíamos um trabalho de educação, mas não ligado à escola. Era um programa, era uma metodologia de educação popular. E aí começamos a fazer algumas pesquisas com os alunos, por exemplo, coisas bem simples. Qual é o tamanho da propriedade de seus pais, por exemplo? E aí a gente via que pergunta dessa natureza, nem sequer estudante que já estava na faculdade sabia responder. Ou quando sabia responder, falava não do sistema métrico decimal que a gente aprende na escola, falava das formas locais, conta, quadra, tarefa. E quando a gente queria fazer a conversão em hectares, eles desconheciam. Mas aí isso nos levou a nos aproximar. Fizemos então um convite a 55 estudantes para a gente passar da quinta-feira à noite até domingo à tarde, fazendo uma pesquisa junto aos livros didáticos. Pedimos para que eles levassem todos os livros que eles conseguissem, e aí levaram, e lá a gente fez equipes por disciplina, e fomos ver uma simples pergunta: que relação vocês encontram entre o que vocês aprendem e a vida que vocês vivem, a família que vocês convivem e o espaço onde vocês moram? A gente supunha mais ou menos, mas eles explicitaram. Não tinha relação nenhuma. Então a gente começou a ver uma luz no fim do túnel, e nesse grupo tinha 9 estudantes que eram professoras substitutas, que estavam aqui e acolá nas suas comunidades por alguns meses, licença maternidade, doença, substituindo professoras locais. E nos perguntaram se a gente poderia ajudá-los a fazer essa ponte entre a vida e a escola. E a gente caiu na besteira de dizer que tínhamos condições. Mas a gente pensava que era uma coisa simples, era só uma questão de didática, de fornecer algum texto, fornecer algum exercício, utilizar algumas dinâmicas. A gente não conhecia o sistema da escola, o sistema municipal de ensino. Quando a gente foi se aproximar, a gente percebeu que a escola não é só uma escola, ela é um sistema, e um sistema extremamente articulado, extremamente fechado, um sistema que já tem donos, né? E a gente viu que não era uma questão de didática, era sobretudo uma questão de filosofia da educação. Era uma questão de a gente perguntar qual é o papel que a escola está exercendo e que poderia exercer, porque a gente começou a sentir que todo o trabalho que a gente fazia com os pais, com muita dificuldade, porque trabalhavam durante o dia, se reuniam uma vez ou outra à noite ou no feriado, cansados, dona de casa, muitas vezes analfabetos ou semi-analfabetos, a escola desmanchava. A gente queria, por exemplo, que os agricultores amassem o campo, tivessem orgulho pela sua profissão, pelo seu trabalho. A escola chegava e dizia para o menino o seguinte: meu filho, estude, senão você vai ficar feito seu pai, no cabo da enxada. A professora chegava para uma menina e disse: minha filha, você vai querer ficar nessas brenhas?
Você vai querer casar para ficar nessas brenhas? Você quer ficar feito sua mãe, feito sua avó? Então estude. Então isso era para nós assim um atestado da ignorância e da extrema escravidão. Quer dizer, a escola que devia ser responsável para criar uma identidade, construir uma identidade, uma autoestima, um autoconceito elevado dentro dos seus alunos, era a primeira a criar a baixa autoestima, uma vergonha de ser do campo. E começamos então a nos perguntar, existiria a possibilidade de uma outra escola que, em vez de ensinar a criança a sair do campo, ensinasse a criança a se orgulhar, né? Porque a gente tinha várias constatações e vários depoimentos. Os meninos, por exemplo, em muitos locais, só tinha escola até o 5º ano, 4ª série. Então, da 5ª série em diante, em geral, eles iam para a cidade. Ensino médio, iam para a cidade. E lá, a relação era sempre uma relação perversa com os alunos do campo, com os meninos do sítio. Então eles se sentiam como se fossem envergonhados, matutos, e tinha assim expressões, bullying, né? E aí a gente começou a fazer essa pergunta. E aí a gente percebeu que essa escola, essa educação, ela já existia. Essa educação a gente já fazia na educação popular, mas ela não era formal, ela não era reconhecida, ela não era articulada com o português, a matemática, a geografia e a história. E aí começamos a nos perguntar e a conversar com as professoras mais e com os estudantes, como é que essa escola poderia aproveitar da força, da legitimação, do reconhecimento, do financiamento, para fazer um papel diferente do que ela fazia. E aí a gente dizia que para fazer isso, baseado nos autores que a gente já trabalhava, Paulo Freire e tantos outros, a gente viu que se ela quisesse fazer e desenvolver uma autoestima elevada junto a seus estudantes, ela precisava valorizar mais a realidade. Ela precisava conhecer mais esta realidade. Mas como fazer isso? Então nós dissemos para as professoras fizemos a seguinte proposta. Vocês usam à vontade o dever de casa. O dever de casa para uma família onde os pais são analfabetos é uma tortura para a criança e uma tortura para os pais. Porque vocês passam coisas que os pais não se sentem em condições de contribuir. E aí eles ficam se considerando excluídos, pura e simplesmente porque não dominam o código escrito. E a criança também pensa que os pais não podem contribuir com a formação delas, porque o pai é analfabeto. O fato de não saber ler, para essa cultura, significava que eles não têm conhecimento. E a gente então perguntou, por que vocês não fazem um dever de casa diferente? Por que não bota a escola e a criança para pesquisar a sua família? Para pesquisar a história de sua família, para pesquisar a história de seus avós. Porque a escola não pesquisa os animais, o processo de produção, as plantas, as frutas, o bioma, os animais domésticos, a saúde, os serviços, a alimentação e toda, afinal de contas, a vida. Mas, então, a gente começou a sugerir que o dever de casa poderia ser uma oportunidade da escola se aproximar da realidade. Então, dependendo do período, a gente começou a propor perguntas assim,
Perguntas simples, sempre perguntas que papai e mamãe pudessem responder. E aí, eram perguntas quantitativas. Por exemplo, já tem terra para o próximo inverno? Lá a gente planta sobretudo de inverno, né? Diferente daqui. Já tem semente? Qual é o tamanho da terra? E as professoras perguntavam, mas o que é que a gente vai fazer com isso se eu também não entendo disso? Não, você vai ter dessa resposta, você vai ter um conhecimento produzido onde a criança e a família foram protagonistas desse conhecimento. Esse conhecimento vai chegar na escola de forma muito imprecisa, de forma fragilizada, mas se a escola souber trabalhar este conhecimento, vai transformar toda a matemática, vai poder ensinar a partir dessas operações tudo que ela puder ensinar de matemática, das 4 operações, de proporção, de fração, etc. e tal. E aí mostramos como essas perguntas, a resposta à pergunta dessa natureza, poderiam servir para textos, para poesia, para paródias, para cartas, para toda a gramática que ela quisesse ensinar. E assim a gente foi orientando professoras para que elas tivessem com as crianças produção e construção de conhecimento. Que o conhecimento não era só aquilo que estava no livro, elaborado, acabado, mas o conhecimento é uma construção. E aí muitas vezes elas não sabiam desenvolver, então a gente convide uns pais, de preferência analfabeto, para trabalhar e tratar esse assunto, explicar e tal, leve as crianças a visitar essa propriedade, etc. e tal. Por exemplo, que tamanho é a terra? Então, as professoras não sabiam trabalhar com o que a gente chama cubar a terra, medir a terra. Mas todo agricultor nordestino sabe o que é medir uma terra, porque é uma quantidade diária onde ele produz, pela limpeza, a sua diária de trabalho. Então, todo agricultor sabe, mas as professoras não sabem. E aí elas levavam as crianças e as crianças se davam muito bem com um pai ou um avô que todos pensavam que era analfabeto porque não sabiam ler. E aí naquele dia o avô se encantava porque ele não sabia que podia dar uma aula para a professora e para os filhos. O neto ou o filho se encantava porque pensava que o pai era analfabeto e ele viu o desempenho do pai. E coisa dessa natureza. E começamos a dizer o que fazer para elas com estes conhecimentos produzidos, para não ficar só dentro da escola. Uma vez que para nós produzir conhecimento não é uma coisa neutra. Daí a gente criou uma terceira etapa nessa metodologia, era a escola dar uma satisfação àqueles pais e àquela comunidade que participaram da pesquisa. E aí, nesse dia, a escola provoca uma grande mobilização e uma reunião de uma feira de conhecimentos, onde vão mostrar toda a produção, de preferência com o apoio de elementos sonoros, culturais, teatro, música, paródia, onde os pais pudessem ver que a escola está produzindo, trabalhando conhecimento a partir da realidade deles. Isso como se a escola tivesse um grande discurso para os pais em dizer que, olha aqui, nós valorizamos a vida de vocês. A vida de vocês é tão importante, o conhecimento que vocês têm é tão importante que a escola agora quer fazer isso. E a partir daí, terminando esse ciclo, a gente propunha uma quarta etapa, que era a avaliação desse procedimento. E com isso os êxitos se tornaram tão grandes, as mudanças de vida, a motivação dos estudantes, a autoestima das professoras do campo mudou bastante.